Amor escrito com sangue. Este é o tema da nossa semana de oração. Que prazer estar aqui com você, aluno do Colégio Adventista do Sétimo Dia. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, aqui estamos para entender sobre algo tremendo. Ontem estudamos sobre o seu grande amor e hoje vamos estudar sobre a história da redenção. Nos envia o teu Espírito Santo, derrame sobre nós as tuas bênçãos. Seja o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Então, essa terra, ela era sem forma e vazia. Ela era um abismo, tudo escuro. Imagina que era tudo escuro. Mas a Bíblia diz, no Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus foi quem criou todas as coisas. E aqui diz no princípio. E eu quero que você vá lá comigo em João 1, verso 1 também até o 4. No princípio era o verbo. Você está vendo que é a mesma coisa? No princípio. Então, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Quem é esse verbo? E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então foi o verbo quem fez todas as coisas. E agora nós precisamos entender um pouquinho mais. Nada do que foi feito se fez sem ele. Então agora veja o verso 10. O verbo estava no mundo e o mundo não foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E ele era a luz do mundo. Quem era a luz do mundo? Verso 14. E diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quem era o verbo? O verbo se fez carne. Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Então, quem fez todas as coisas? Jesus. E a Bíblia nos confirma isso em Colossenses 1, do 12 ao 16. Aqui diz assim, no verso 15, que tudo foi criado por ele, quer seja trono, no céu, na terra, quer seja trono, quer seja principados, tudo foi feito por ele e para ele. Então tudo foi feito por Jesus. Sabia que Deus tem uma capacidade de síntese tão grande, que ele resumiu a história da redenção em um capítulo na Bíblia? Que capítulo é esse? Você vai pedir o papai ou a mamãe para ler para você. Levítico 23. Em Levítico 23, nós vamos da criação até a festa de tabernáculos e vai passando pela Páscoa, primícias, Pentecostes, expiação e tabernáculos. Tabernáculos é Deus habitando no meio do seu povo. E quando que Deus vai habitar com todos nós? Na eternidade. Então esta é a síntese da história da redenção. Mas nós vamos hoje entender sobre a criação. Ontem nós entendemos sobre o amor de Deus e hoje nós vamos entender sobre a criação. E Deus diz aqui na Bíblia, olha, você nota que em Gênesis 1, você vai pedir também o papai e a mamãe para ler todo o Gênesis 1 com você. Você vai ver que lá está tudo no imperativo. Haja, ajuntem, produza. Então está no imediato. Tudo no imperativo. Então Deus diz assim, haja luz. E aquelas trevas virou luz. Então a primeira coisa que Deus criou no primeiro dia, ele criou a luz. No segundo dia, o que Deus criou? E Deus aqui em Gênesis 1, verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia e que era uma imensa bola o quê? De água. E agora no segundo dia, Deus vai criar a atmosfera. E a Bíblia diz, você pode ler do 3 até o 6, que Deus vai separar águas e águas. E Deus vai ficar águas embaixo e águas em cima. E o que ele cria? A atmosfera. E ele separa então. E esse no segundo dia ele cria a atmosfera. E o que Deus cria no terceiro dia? No terceiro dia, Deus diz assim, que apareça a porção seca.
e ele manda a porção seca aparecer, e ele diz para a vegetação, ele cria toda a vegetação, as árvores, e ele cria as árvores que dão semente e as árvores que dão frutos. Hoje a biologia chama de angiosperma e gimnosperma. Que interessante, hein? Sabe, eu fico impressionada com a lógica de Deus ao criar o mundo. Ele não criou o sol no primeiro dia. Por quê? Porque se ele criasse o sol e sem o escudo de proteção, o que ia acontecer quando ele criasse a vegetação? Ia esturricar tudo. Então Deus cria a atmosfera, que é essa camada de proteção, e ele cria a vegetação, e em seguida ele precisa criar o quê? Ele precisa criar o sol, porque sem a fotossíntese, isso tudo iria morrer. Veja como Deus faz tudo numa lógica. Então no quarto dia, o que Deus cria? Deus cria o sol, que é para governar o dia, e ele cria a lua, que é para governar a noite. Então olha, tempos determinados, rotação, mês, fases da lua, e os anos é a translação. Agora eu quero te perguntar, que astro é que mostra os dias da semana? Tem algum astro? Não tem. Então sabe o que mostra os dias da semana? A criação de Deus. Que lindo, né? Uau, Deus é tremendo. E no quarto dia, o que ele cria? Ele cria os animais marinhos, e ele diz, crie, povoem as águas. E no sexto dia, o que Deus cria? Deus cria os animais, e ele enche a terra de animais, porque Deus é tremendo. Mas Deus cria também algo incrível no sexto dia. Sabe o que Deus cria? Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Ele cria Adão e Eva. E no sétimo dia, ele descansou de todo o trabalho que ele fez, que ele realizou. Que Deus incrível! E Deus, então, ele criou o nosso planeta, e ele disse para aquele casal, olha, houve uma rebelião no céu, e Lúcifer, ele está procurando um lugar para que ele possa dominar. E eu quero que vocês prestem atenção. Vocês não podem comer da árvore do bem e do mal. No dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E ele diz assim, Adão, não deixa a Eva sozinha. Deus dá todas as orientações. E eles dizem, tá bom, Senhor, nós não vamos comer. Mas um dia, Eva começou a olhar a borboleta, as flores, admirar toda aquela criação, e ela começa a se afastar. Sabe qual era o único lugar que o mal poderia estar nessa terra? Só na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva chega ali, e ela estava esperando o momento. E não tente conversar com Satanás. Ninguém. Ele tem 6.000 anos de pecado. E agora ela chama a atenção de Eva com uma borboleta, o animal mais lindo que tinha. E ali nós temos a primeira sessão espírita. E uma serpente que não falava começa a falar com Eva. E Eva dá ouvidos àquela serpente. E ela diz, Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore? Não, ela diz, nós não podemos comer só dessa. E ele diz, claro que não. Ele não quer que vocês sejam como ele, conhecedores do bem e do mal. E a serpente engana a Eva. Eva come daquele fruto. E na mesma hora, ela perde as suas vestes de luz. Sabia que em Salmos 104, 1 e 2, diz que as vestes eram de luz? Quando ela vem chegando perto de Adão, Adão já sabia que ela tinha pecado. Por quê? Porque ela tinha perdido as suas vestes de luz. E agora, Adão
amou mais a Eva do que a Deus, e ele também come do fruto. E agora aquele casal passou a ser um casal pecador. E Jesus veio. Por que Jesus veio e pergunta onde eles estavam? Jesus não sabia onde eles estavam? Claro que Jesus sabia. E por que ele pergunta? Porque ele sempre está atrás do pecador. E ele sempre está dando chances ao pecador de reconhecer o seu erro. E ele estava dando chances para Adão e Eva. E eles se escondem porque eles tinham pecado, estavam com medo de Deus. E Jesus então chega ali para Adão e Eva. E Jesus diz para Adão: Adão, olha, quando eu te falei que você morreria, eu não te contei tudo. Adão, eu vou morrer no seu lugar. Eu preciso que você faça uma troca. Eu preciso que você aceite a minha vida em troca da sua vida eterna. Não, Senhor, não é justo. Não é justo mesmo, Adão. Adão, mas eu te amo tanto. Eu te amo tanto que eu não consigo viver sem você, filho. Faz essa troca comigo. Isso é aceitar Jesus. É trocar a sua vida pela vida dele. E Adão diz: não posso. E Jesus então mostrou a história da redenção. E mostrou o que aconteceria se ele não trocasse. Não existiria uma salvação. E Jesus também mostrou para Adão, se ele trocasse, ele mostrou o céu, ele mostrou todos os filhos salvos. Ai, que lindo! E Adão, ele naquele momento decidindo a história do universo. Sabia que o mal só tem o poder que você dá para ele? E a luz, Deus, também só tem o poder que você dá para ele. Somos nós quem damos autoridade, ou para as trevas ou para a luz. Crianças, deem autoridade para Jesus. Não deixe as trevas governar a sua vida. Deixe Jesus brilhar em você. Troque a sua vida pela vida dele. E ali Jesus diz para ele: Adão, faça a troca. E Adão então ele diz: eu aceito, pai, eu troco. Adão estava decidindo a história, a nossa história. E ele trocou a sua vida pela vida de Jesus. E Jesus diz para ele assim: sabe, Adão, seus filhos vão me esquecer. Como, Senhor? Não vão te esquecer. Vão, Adão, seus filhos vão me esquecer. Mas eu arrumei um jeito dos seus filhos não me esquecerem, filho. Como, pai? Adão, qual é o animalzinho mais mansinho? Adão tinha criado, não, mas ele tinha dado nome para cada animalzinho. Sabe, os animais é como o seu cachorrinho, é como o seu gatinho, é como, sabe, o seu animalzinho de estimação. E Adão amava todos os animais. E agora, Jesus diz: pega então o cordeirinho, porque Adão disse que era o cordeirinho mais mansinho. Pega. E Adão então pega o cordeirinho. E Jesus diz para ele assim: filho, você vai precisar matar esse cordeirinho. E Adão, ele sofreu muito. Mas ele pegou aquele cordeirinho e matou aquele cordeirinho. E o Senhor disse a Eva: Eva, qual é o animalzinho mais mansinho? A ovelhinha, pai. Pegue a ovelhinha, Eva. Ela vai precisar morrer. E eles mataram. Adão sofreu mais pela morte desse cordeirinho, desses dois animaizinhos, do que a morte do próprio Abel. Uma história escrita com sangue. E nós vamos entender que esses cordeirinhos apontavam para quem? Para Jesus. Lá em Gênesis 3, verso 15, tem o primeiro evangelho. Diz assim: eu porei inimizade entre ti e a serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar e ele esmagará a cabeça da serpente. E esses ovelhinhas que morriam apontavam para quem? Para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Nós vamos continuar essa história amanhã. A paz de Cristo esteja sobre toda a sua família. Amém. Querido Deus, abençoe, Pai, cada criança, cada família que está aprendendo sobre a história da redenção. Derrame suas bênçãos. Coloque o teu escudo de proteção, as tuas asas protetoras, Pai. Marque nos umbrais das portas de cada família com o teu sangue. Em nome de Jesus, amém.